Olá, bem-vindos a este vídeo que explicará vários aspectos da nacionalidade luxemburguesa. Este vídeo foi elaborado por Fábio Weber, criador e editor do blog cidadanialuxemburguesa.blogspot.com. Neste vídeo veremos informações sobre a noção de cidadania, como se adquire a cidadania luxemburguesa, casos, situações e exemplos da cidadania luxemburguesa, bem como vantagens de se possuir uma cidadania europeia. A base legal para a cidadania luxemburguesa é a Lei de 23 de outubro de 2008 e a Constituição luxemburguesa. A cidadania pelo nascimento acontece quando este direito é transmitido pelo sangue baseado na nacionalidade de um dos pais. É o termo jurídico jus sanguinis. Ou aquisição pelo nascimento também se dá pelo nascimento da pessoa dentro do território luxemburguês. É o termo jurídico jus solis. Existem duas formas de aquisição da cidadania luxemburguesa. Uma é automática e a outra é voluntária. A automática acontece pelo nascimento, como comentei anteriormente, ou pela naturalização de um dos pais. A aquisição voluntária acontece através da naturalização de um candidato ou através de um processo de recuperação de cidadania. Mas quem pode se naturalizar luxemburguês? Somente é permitido aos maiores de idade, aos que tenham residência de no mínimo 7 anos em Luxemburgo, que não tenham antecedentes criminais, que comprovem o atestado passando na prova oral do idioma luxemburguês. Esta prova não testa conhecimentos de escrita e de leitura do idioma luxemburguês, é só oral mesmo, e o nível é um nível A2 no quadro de idiomas europeu. Além disso, outro pré-requisito é a comprovação de ter assistido 3 módulos de cursos cívicos luxemburgueses. É preciso lembrar que todos os documentos que são entregues ao governo luxemburguês precisam ter a tradução juramentada para uma das 3 línguas oficiais do país: francês, alemão ou luxemburguês. Encontramos facilmente tradutores de francês e alemão, porque o número de tradutores juramentados luxemburgueses é muito pequeno. Quais são as situações que levam à perda da nacionalidade luxemburguesa? Somente se perde a nacionalidade luxemburguesa, hoje em dia, se a pessoa formaliza um pedido de renúncia. Ou pode-se perder a cidadania caso o menor de idade, os pais desse menor percam a cidadania. Então o menor automaticamente perde também. Só que para qualquer um desses casos, isso só é possível se a pessoa tiver uma outra nacionalidade, porque é um pré-requisito, através de acordos internacionais, que a pessoa não pode ficar apátrida, ou seja, sem nenhuma pátria. São 3 as possibilidades de recuperação da cidadania luxemburguesa. Aquela que fala sobre o artigo 14, que é o caso onde um antigo luxemburguês, cidadão luxemburguês, que perdeu a cidadania e que agora deseja recuperá-la. O artigo 29, que trata de um estrangeiro que descende de um luxemburguês vivo em 1º de janeiro de 1900. E o artigo 31, que é o caso de uma luxemburguesa que perdeu a cidadania quando ela se casou com um marido de outra nacionalidade e essa nacionalidade acaba sendo assumida automaticamente pela mulher. A recuperação da cidadania com base no artigo 14, basta que o interessado faça uma declaração de recuperação na sua municipalidade de residência. Ele não precisa provar residência, não precisa provar domínio de idioma, nem nada. Basta apresentar diante do oficial de registro civil um certificado do Ministério da Justiça declarando que ele possuía anteriormente a cidadania luxemburguesa, uma certidão de nascimento dele e dos seus filhos menores,
um questionário sociocultural que é preenchido na hora de fazer a recuperação, um documento de antecedentes criminais negativos e levar um documento pessoal de identificação, como por exemplo o passaporte da nacionalidade atual dele. Esse, por exemplo, é uma cópia de uma declaração de recuperação com base no artigo 14, onde o oficial faz a lavratura desse ato. Após a leitura, os dois assinam, tanto o requisitante quanto o oficial civil. Como resultado, esse processo é enviado ao Ministério da Justiça, que tem um prazo de 3 meses para aprovar ou rejeitar o pedido. A rejeição, o ministro é obrigado a informar os motivos que levaram à rejeição. Ele pode fazer o apelo caso não concorde com os motivos da rejeição. E a cidadania tem efeito na data de assinatura do decreto. A recuperação com base no artigo 31, que é aplicável à mulher luxemburguesa que perdeu a cidadania pelo ato do casamento com um estrangeiro, ela é um procedimento acelerado, não precisa mais cumprir nenhuma outra exigência como domínio de língua, residência, nada, não depende de aprovação do ministro da Justiça e tem efeitos imediatos ao procedimento de recuperação. Já a recuperação com base no artigo 29, que é o que mais interessa aos brasileiros, ela é aplicável ao candidato que provar possuir um antepassado luxemburguês que esteja vivo em 1º de janeiro de 1900. Pode ser um antepassado do sexo masculino ou do feminino. É uma janela que o governo luxemburguês criou no ato da lei de outubro de 2008 e que entrou em vigência a partir de 1º de janeiro de 2009. Então, é uma janela de 10 anos e que se encerra em 31 de dezembro de 2018. Existe uma reforma da lei de 2008 que está em trâmite no parlamento luxemburguês, que poderá estender esta data até 2020. Mas essa extensão de 2 anos somente se aplica à segunda fase. A primeira fase ainda terá a data de 2018. Eu já falarei das fases logo a seguir. A recuperação com base no artigo 29 possui 2 estágios, 2 fases distintas. O primeiro estágio é preciso enviar ao Ministério da Justiça as evidências de que você possui um antepassado luxemburguês vivo em 1º de janeiro de 1900. Para isso, precisa ser buscado um documento do luxemburguês, um passaporte, uma identidade, ou, na ausência desse documento, as certidões civis de nascimento, casamento e óbito que remontam desde o candidato até o antepassado luxemburguês. O Ministério da Justiça, ao receber essa documentação, analisará e comprovará se realmente atende os requisitos e emitirá um certificado atestando que essa pessoa tem um antepassado vivo. Uma vez de posse desse documento, é possível realizar a segunda fase, o estágio 2, que é a assinatura perante um cartório luxemburguês do pedido de recuperação. Esse, por exemplo, é o documento que é recebido de Luxemburgo, que declara que a pessoa tem um antepassado vivo, de um luxemburguês vivo em 1º de janeiro de 1900. E que esse documento é o documento necessário para subscrever uma declaração de recuperação com base no artigo 29. Quais são os documentos necessários para o estágio 2? O mais importante de todos é o certificado de antepassado, que é esse certificado branco que vocês viram anteriormente. Deve-se juntar a isso a certidão de nascimento do candidato e de seus filhos menores, porque seus filhos menores ganharão automaticamente a cidadania.
um passaporte atual, porque lá no momento será feita uma fotocópia autenticada desse passaporte. Será requisitado ao candidato o preenchimento de um questionário sociocultural. Esse questionário é bilíngue em alemão e francês. Caso a pessoa tenha uma dificuldade, pode ser feito o download desse documento através desse atalho que está aí na tela e preencher previamente, pois assim pode-se ter um acesso melhor às informações dos idiomas. Outro documento necessário são os antecedentes criminais, tanto de Luxemburgo quanto do Brasil. Na verdade, são de todos os países onde o candidato morou nos últimos 15 anos. Esse documento do antecedente criminal precisa ter cuidado porque é um documento que ele precisa ser recente, pois a validade dele é 90 dias máxima. Além disso, é requisitado ao candidato o pagamento de alguns custos administrativos para emissão de selos ali no momento de fazer a lavratura do pedido, cerca de 14 euros em média. E é importante refrisar que ela é feita pessoalmente, esse estágio não admite procuração, é um ato personalíssimo. Somente existe uma exceção, que é no caso de doença, um atestado médico precisa ser juntado à procuração para que seja aceito uma outra pessoa fazer o processo em seu nome. Mas é o único caso, a única exceção. Esse, por exemplo, é uma cópia de uma declaração de recuperação lavrada em Luxemburgo. Esse documento só é feito depois que o oficial civil analisou os documentos entregues e, atendendo todos os requisitos previstos na lei, ele faz essa lavratura para encaminhar para o Ministério da Justiça. Depois da análise do Ministério da Justiça, que vai revalidar as informações e poderá aprovar ou rejeitar o pedido. No caso de rejeição, o Ministério obrigatoriamente precisa informar quais são os motivos e é permitido fazer um apelo no caso da rejeição. No caso da aprovação, ele tem efeitos na hora da assinatura do decreto. Os filhos menores não recebem um decreto específico para eles, pois se entende que a aquisição da cidadania pelos filhos é automática junto com os pais. Mas nada impede que posteriormente possa ser requisitado ao Ministério da Justiça um certificado de nacionalidade para cada um dos filhos. Uma cidadania europeia traz diversas vantagens, como por exemplo o acesso a todo o mercado de trabalho europeu, uma livre circulação por toda a comunidade europeia, o direito de residência tanto do cidadão europeu quanto os membros de sua família, esposo, esposa, pais, sogro, sogra, e acesso à educação de primeiro nível e sistemas previdenciários e de saúde diferenciados aos do Brasil. Maiores informações podem ser obtidas no site do Ministério da Justiça, cujo link está na parte de baixo da tela, ou pessoalmente no guichê do Ministério da Justiça, ou através do endereço postal que está aí na tela. O governo luxemburguês disponibiliza também o hotline para informações sobre a nacionalidade. Esse número é um 0800, ele é toll free dentro de Luxemburgo, e a partir do Brasil é um outro número que pode ser discado para ter acesso a esse mesmo hotline de nacionalidade. Os números estão aí na tela para vocês. Caso queiram informações também atualizadas, sempre existirão no site cidadanialuxemburguesa.blogspot.com, pois eu sempre acompanho todo o noticiário de Luxemburgo. Informações inclusive da próxima versão da lei estarão lá em breve, assim que elas forem oficializadas. Quem quiser buscar a cidadania luxemburguesa,
pode obter várias informações e fazer todo o processo gratuitamente utilizando as instruções que estão aí no site. Eu me coloco à disposição para as pessoas que não tiverem intimidade com os processos burocráticos, quiserem uma ajuda especial dedicada, eu posso dar, mas eu reafirmo que tudo pode ser feito gratuitamente por cada um dos interessados. Agradeço a participação e desejo boa sorte na busca da cidadania luxemburguesa.